Olá, turma! Nós iniciaremos hoje, então, com a quarta parte da função logarítmica, né? E também a última parte, onde nós trabalharemos as equações e as inequações logarítmicas. Bom, para ser uma equação logarítmica, então, a incógnita, né? A letra, o valor de x ou y, procurada precisa estar, então, ou no logaritmando, ou na base do logaritmo, ou ainda em ambos, tá? Então, para resolver essas equações, nós precisamos sempre aplicar as definições de logaritmos, suas propriedades, né? E o mais importante, a condição de existência dos logaritmos, tá? Para resolver, então, por exemplo, a equação logarítmica x log de x mais 5 na base 6 igual a 2, né? Primeiro, precisamos estabelecer a condição de existência. Então, o logaritmando aqui precisa ser maior do que zero, tá? Logo, x precisa ser maior que menos 5. Tá? Estabelecemos a condição de existência e agora, então, nós iremos resolvê-lo. Né? Então, aqui, ó, 6, né, minha base, elevado ao quadrado, que resulta em x mais 5. Então, 36 igual a x mais 5. Né? O 5 passa subtraindo e o resultado do meu x é 31. Certo? Como satisfaz a condição de existência, esta é a solução da equação. Aqui temos um exemplo, né? Neste exemplo nós temos um sistema de equações, onde na primeira equação nós temos log de x menos log de y igual a log de 4. E na segunda equação, né? Não é log aqui, nós temos uma equação exponencial, 4 elevado a x mais 5 igual a 1024, tá? Então, primeiro, a condição de existência, tanto x quanto y aqui precisam ser maiores do que zero. Tá? Resolvendo, então, esta primeira equação, né? Este log aqui, que é uma subtração, né? Log de x menos log de y, eu posso transformá-lo, então, em um único log, né? Um log quociente. Log de x sobre y, igual a log de 4. Como as bases aqui são iguais, tá, pessoal? Podemos seguir a mesma definição lá da função exponencial, né? Temos somente log aqui dos dois lados da igualdade de mesma base. Eliminamos, então, o log, tá? E trabalharemos, então, só com x sobre y igual a 4, tá? O y que está dividindo passa multiplicando, nosso valor provisório de x é 4y, ok? E aqui na segunda equação, decompondo 1024 em fatores primos, aqui nós temos 2 elevado na 10ª potência, tá? Como temos uma base 4 aqui, nós podemos trabalhar com base 4 aqui. Se temos 2 na 10ª potência, temos 4 na 5ª potência. Se vocês preferirem trabalhar com a base 2, aqui precisa ser alterado também, precisa ficar então 2 ao quadrado, e este quadrado, então, aqui, ó, ficaria multiplicando tanto x quanto y, e se faz necessário o uso do parênteses, ok? Bases iguais também, elimino a minha base, e eu tenho x mais y igual a 5, tá? Substituindo este valor provisório de x aqui, então, 4y mais y igual a 5, nós temos 5y igual a 5. Logo, y é igual a 1. Está meio apagadinho, tá, pessoal? Mas é um sinal de igual, tá? Não é um sinal de menos, é um sinal de igual. Se y vale 1, substituindo aqui, nosso x tem valor de 4, tá? Ambos os resultados, então, são maiores que zero, que precisa... pela condição de existência, logo esta é a solução do nosso sistema, tá? 4 e 1. Uma observação, como aqui o sistema faz referência a um par ordenado, né? Então, x e y, precisamos colocar a solução entre chaves e parênteses, tá? Nessa forma aqui. Outro exemplo, vamos calcular o valor, né, de x, supondo que log de 9 na base x mais 1 seja igual a 2, tá? A nossa base aqui, pessoal, então, precisa ser maior que zero,
e diferente de 1. Tá? Então, temos duas condições de existência aqui para analisar na base. Então, x mais 1 maior que 0, precisamos ter o x maior que menos 1. E aqui, neste caso, né, x mais 1 diferente de 1, este 1 vem para o outro lado negativo, e temos que x precisa ser diferente de 0, tá? Então, não esqueçam que na base, o valor, então, precisa ser maior do que 0 e diferente de 1, tá? E no logaritmando, então, somente maior que 0. Agora, então, analisada a condição de existência, vamos resolver a equação, né, usando a definição de logaritmo. Nós temos que a nossa base, x mais 1 elevado ao quadrado, resulta em 9, tá? X mais 1 ao quadrado, aqui, pessoal, produtos notáveis, tá? Não vão fazer x ao quadrado e 1 ao quadrado, que está errado. Então, é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x, mais o quadrado do segundo. Então, 1 ao quadrado é 1, né? E aí, passando depois o 9, então, para este lado de cada igualdade. Então, eu tenho 1 menos 9, eu fico com menos 8, tá? Aqui temos uma equação de segundo grau, que, aplicando a fórmula de Bhaskara, então, encontramos x que é igual a 2 ou x que é igual a menos 4, tá? Como pela condição de existência nós já vimos aqui que o x precisa ser maior que menos 1, né? O único valor que atende, né, a nossa condição de existência é o 2. Então, esta é a solução da nossa equação. Agora temos um exercício resolvido, né? Resolver a equação log ao quadrado de x menos 5 log de x mais 4 igual a 0, tá? Então, aqui, o nosso logaritmando é o x, né? E ele precisa ser maior do que 0, tá? Observem aqui, pessoal, que este é um tipo de equação, ó, onde nós podemos substituir o log de x por y. E aí, então, obter uma equação do segundo grau. Ó, se log de x é igual a y, aqui nós temos log ao quadrado de x. Então, y ao quadrado menos 5, isso aqui vale y, né? Mais 4 igual a 0. Calculando Bhaskara, então, nós obtemos y igual a 4 e y igual a 1, tá? Só que aqui não está pronto ainda, tá, pessoal? Nós precisamos voltar para esta substituição aqui que foi feita, que y é igual a log de x, e substituir, então, estes valores, né, de y que encontramos, tá? Log de x é igual a 1, tá? Lembrando que aqui a base é 10, tá? Quando não aparece. Então, 10 elevado ao expoente 1, né, resulta em x. 10 elevado na 1, então, é 10, tá? E aqui, com y igual a 4, aliás, 10 elevado na quarta potência é igual a x, né? 10 no expoente 4, então eu tenho 4 zeros aqui, o x tem valor de 10.000, tá? Ambos os valores satisfazem a condição de existência e a solução, então, da equação é 10 e 10.000. As inequações logarítmicas, tá? Então, as inequações, assim como as equações, elas podem ter a incógnita, então, na base ou, né, no logaritmando, ou em ambos. E a questão do sinal aqui, né, o mesmo que ocorre com a equação exponencial, ocorre também com a equação logarítmica, tá? Com as inequações, aliás. Então, se a base for maior, né, que 1, então a desigualdade se mantém, tá? Se a base for, né, estiver entre 0 e 1, se a função então for decrescente, né, o sinal da desigualdade inverte, tá? Pelos mesmos motivos que nós já vimos na equação exponencial. Apesar, então, dessas regras serem análogas, né, pessoal, muito parecidas, precisamos, então, ter cuidado, né, e lembrar que a função exponencial ela tem domínio nos reais. Então, o x pode assumir qualquer valor do conjunto dos números reais. Já na função logarítmica, né, o domínio são os números reais positivos sem o zero, tá? Então, é preciso tomar este cuidado aqui, e por isso que é tão importante observar a condição de existência.
Vamos então para o primeiro exemplo de inequação logarítmica, tá? Então aqui nós temos a inequação log de x mais 13 na base 10 maior que log de 2, tá? Aqui, pessoal, então, condição de existência. Nosso logaritmando precisa ser maior que zero, logo x precisa ser maior que menos 13, tá? Como a nossa base é 10, então maior que 1, a desigualdade se mantém, né? Então a boquinha permanece então para o mesmo lado, né? As bases aqui, ó, log na base 10 e aqui também log na base 10, posso eliminar esses logs, então fico com x mais 13 maior que 2. Logo, x é maior que menos 11, tá? Seguindo, então, agora nós temos que analisar as nossas soluções, tá, nas inequações. Então, aqui o x precisa ser maior que menos 13 pela condição de existência, tá? Então, somente maior, então, bolinha aberta aqui, todos os valores maiores que menos 13. Pela resolução da inequação, nós temos que x precisa ser maior que menos 11, tá? Então, a interseção, né, faz parte das duas soluções, então x precisa ser maior que menos 11, ok? Outro exemplo, aqui nós temos então, ó, 1 é menor que log de 2x mais 1 na base 3, que é menor que 4, tá? Nossa condição de existência, então, o logaritmando precisa ser maior que zero, logo, o x, então, precisa ser maior que menos 1/2, né? Este 1 vem para o outro lado negativo e o 2 passa depois dividindo. Então, essa aqui é a nossa primeira certeza que nós temos, que o x precisa ser maior que menos 1/2, tá? Agora, pessoal, aqui, ó, vejam que nós não temos log aqui nessas extremidades, tá? Porém, nós podemos escrever um log de base 3, né, já com o intuito de eliminar os logs. Então, escrever, né, 1 e 4, então, como logaritmo de uma base 3, tá? Então, olha só, o 1, tá? Este 1 seria, né, o nosso valor aqui procurado. Então, 3, tá? Log de 3, tá? 3 elevado na 1, né, resulta em 3. Então, o 1 aqui, que é o nosso resultado, é o nosso logaritmo, né? Então, aqui nós temos 1, que pode ser escrito dessa forma aqui. Log de 3 na base 3, né? Então, fazendo a voltinha, então, quem seria o logaritmo? No caso aqui, 1, tá? Este log de 3 na base 3 substitui o 1. E aqui com o 4, tá? Log de 3 elevado na quarta potência, né? Com a base 3 aqui. Então, 3 elevado na quarta potência resulta em 3 na quarta, tá? E 3 na quarta potência é igual a 81, tá? Então, aqui, ó, no lugar do 4, nós substituiremos por log de 81 na base 3, tá? Observe, então, aqui, ó, isso aqui está no lugar do 4, tá? E log de 3 na base 3 aqui está no lugar do 1, porque isso aqui resulta em 1 e isso aqui resulta em 4, né? Como a base, então, é maior do que 1, a base é 3, a relação de desigualdade não se inverte, né? Continua a mesma. Eliminei os logs aqui e agora eu vou resolver as equações, então. Primeiro, 3 menor que 2x menos 1, né? Nós temos que x é maior que 2, tá? E agora, essa segunda parte, 2x menos 1 menor que 81, nós temos que x é menor que 41, tá? Agora, vamos analisar, então, estas situações que nós encontramos, tá? Primeiro, então, aqui da condição de existência, x precisa ser maior que menos 1, menos 1/2. Então, todos os valores aqui maiores que menos 1/2. Bolinha aberta, tá? Porque não tem o sinal de igual junto aqui. Segunda solução, x maior que 2. Todos os valores maiores do que 2. Terceira solução, x menor que 41, tá? Então, x menor que 41, todos os valores aqui menores que 41.
A interseção, então, dessas soluções aqui é o intervalo entre 2 e 41, intervalo aberto em ambas as extremidades, tá? Então, essa é a nossa solução. X pertence aos reais, então que x é maior que 2 e menor que 41. Okay? Temos um exercício resolvido aqui. Então, resolver a inequação, né? Log de x na base 1/3 mais log de menos x mais 10 na base 1/3 menor ou igual a menos 2. Tá? Iniciamos, então, com a condição de existência. X aqui precisa ser maior do que 0. Menos x mais 10 também precisa ser maior que 0. Logo, x precisa ser menor que 10. Tá? Logo, nós temos que, se x precisa ser menor que 10 e maior que 0, né? Temos aqui a primeira certeza, né? A primeira solução para depois analisar lá juntamente com as demais. Agora, então, vamos descrever este menos 2 aqui como um log, né, de base 1/3, tá? E como nós faremos isso, então? Nós precisamos de log de base 1/3, tá? Então, é 1/3 que elevado na menos 2, né, resulta em quanto? Então, 1/3 na menos 2, vamos ver quanto que isso aqui vale. O menos, então, pede para que eu inverta um número, fica 3 elevado ao quadrado agora, porque o sinal vai embora, né? E resulta em 9, tá? Então, no lugar do menos 2 aqui, eu substituo por log de 9 na base de 1/3. Porque se resolvermos isso aqui, ó, pessoal, nós encontraremos o menos 2, tá? Muito bem. A nossa base, então, ela está entre 0 e 1. Nós precisamos inverter o sinal, né, aqui da desigualdade. Tá? Então, copiamos aqui, ó, este log, essa soma de logaritmos de mesma base, então, nós substituímos por um log produto. Tá? Então, log na base 1/3 de menos x mais 10 que multiplica x, tá? Então, aqui o produto desses dois aqui, ó, de x e menos x mais 10. Mantemos a mesma base, trocamos para a multiplicação. E aqui, então, o log de base 1/3 que nós encontramos, né, que tem resultado igual a menos 2. Bem, como a base está entre 0 e 1, este sinal, então, precisa ser invertido, tá? Aqui está o sinal invertido e já eliminamos os logs aqui, tá? Porque temos log de base 1/3 nos dois lados da desigualdade. Então, ele pode ser eliminado, tá? X que multiplica menos x mais 10, maior ou igual a 9, tá? Resolvendo aqui pela propriedade distributiva, temos uma inequação do segundo grau, que vamos resolver a equação, então, né, igualem a 0. Resolvendo a equação pela fórmula de Bhaskara, obtemos, então, que x é igual a 1 ou x é igual a 9, tá? Agora, nós precisamos, então, estudar esse sinal, tá? Como nós temos aqui uma função, vinha de uma função quadrática, tá? Precisamos esboçar o gráfico. Queremos o quê? Queremos valores maiores ou iguais a 0, tá? E onde essa função é maior ou igual a 0? No intervalo entre 1 e 9, né? Pois o nosso coeficiente A aqui é negativo, logo a concavidade é voltada para baixo, tá? Aqui temos o sinal de igual junto, então, intervalo fechado aqui entre 1 e 9, tá? Agora, então, vamos analisar as soluções aqui das inequações, tá? A primeira aqui que vem da condição de existência, que diz que x precisa estar entre 0 e 10, tá? Sem considerar o 0 e o 10. A nossa segunda aqui, ó, o nosso segundo resultado que veio da resolução da inequação, que nós temos que o x está entre 1 e 9, né? É este resultado aqui. E a interseção, então, dessas respostas, né? X está entre 1 e 9, esta é a solução, tá? X maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. Ok? Mais um exercício resolvido. Então, determinar para que valores de x
é definida a função f de lei, né? F de x igual a log de x na base 2, né? Isso tudo, né? Logaritmo de base 6. Então, vamos lá, pessoal. Para que essa função, então, seja definida, né? Este aqui, que é o nosso logaritmando no momento, precisa ser maior do que zero. E este x aqui precisa também ser maior do que zero, tá? Então, sabendo que a base é 2, tá? Neste caso aqui, a base é 2 e ela é maior do que 1, tá? Nós vamos tentar escrever algum log de base 2 aqui que resulte em zero, tá? Então, aqui nós temos que, se substituirmos, então, ó, o zero por log de 1 na base 2, né? Pois 2 elevado na zero resulta em 1, tá? Então, essa aqui será o valor do log de base 2 que substitui este nosso zero aqui, tá? Eliminando os logs de base 2, nós temos que x é maior que 1, tá? Esta é a nossa segunda solução aqui para ser analisada depois. Então, agora vamos para a interseção das respostas, né? Primeiro, o x maior do que zero, que vem então desta condição de existência aqui. E a segunda resposta, então, x maior do que 1, né? Que vem da solução aqui do restante da minha equação. E a interseção, então, né, das duas soluções, eu tenho que x precisa ser maior do que 1, né, e somente maior, intervalo aberto aqui, tendendo a infinito positivo. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Para a próxima aula, então, nós teremos uma revisão com exercícios de vestibulares, tá? Fiquem bem e até a próxima!